Olá, sejam muito bem-vindos, espero que esteja tudo bem contigo, eu sou o Gil. Vamos analisar hoje o mercado, verificar o que é que se passa com o mercado português. Se analisarmos também os principais índices, verificamos que hoje na sessão dia 7 de dezembro temos aqui sentimento positivo no mercado, recuperação, já é a segunda sessão desta semana que temos a ter aqui recuperações bastante significativas, 1%, mais de 1% para o PSI 20, verificamos tanto o DAX como o CAC aqui nos 2%, ou muito próximo dos 2% para o caso do DAX. Verificamos que o IBEX 35 a valorizar também 1%, verificamos que o sentimento de mercado para o índice norte-americano S&P 500 está a valorizar 1,24 antes da abertura do mercado. Sabemos que ainda falta algumas horas para abrir o mercado. Sabemos que estamos também na Bolsa Portuguesa apenas nas 2 primeiras horas e meia de negociação. Verificamos que atualmente o comportamento das ações de Lisboa estão positivas. Verificamos aqui alguns títulos acima dos 2%, desde os CTT, EDP Renováveis, Jerónimo Martins não, mas já esteve aqui com mais valorização, já que o máximo que ele atingiu durante a ação foi os 20,13, atualmente está a corrigir um bocadinho. Verificamos que tanto a Sonai, a SMAP, Energias, verificamos também a Altre Navigator Company com valorizações acima de 1% e verificamos pelo lado menos positivo tem sido então a Nova Base, Ibersol, Farol, REN. A Galp também aparece aqui hoje a corrigir após aqui uma sessão anterior com uma maior valorização. Verificamos que o petróleo hoje também está a ter aqui uma recuperação. Sabemos que na sessão anterior teve aqui uma valorização na ordem dos 3%, sensivelmente ou muito próximo dos 3%. Hoje verificamos que estão a valorizar o petróleo Brent, está a valorizar mais de 2,63%. O petróleo bruto WTI, o petróleo negociado em Texas, nos Estados Unidos, a valorizar 3% na sessão, e hoje a Galp Energia está um bocadinho mais modesta. Se analisarmos os principais índices para termos aqui uma perspectiva do que pode acontecer nas próximas sessões, em termos de força comprador ou vendedor, vamos aqui analisar e tentar perceber o que é que poderá ocorrer no mercado. Se analisarmos o índice S&P 500 contratos futuros, verificamos que nas últimas 2 sessões, então, estão a ser força compradora. Sabemos que ainda falta, potencialmente, aqui 3 horas para abrir o mercado. No entanto, verificamos que o que é que ele tem feito anteriormente. Sabíamos que tínhamos zonas de resistência, que ele vinha aqui a criar topos cada vez menores, cria um duplo fundo, esta estrutura, e agora, eventualmente, o próximo objetivo que ele quer atingir, vamos ver se vai ser logo no início da abertura do mercado norte-americano ou não, 4.664, poderemos ter depois uma correção e novamente lançar um movimento um bocadinho mais acima para esta zona, 4.680, 4.000, muito próximo dos 4.700 pontos. Sabemos que este movimento está a ser também impulsionado por investidores com uma perspectiva mais de médio prazo, respeitou as médias móveis, dá aqui um sinal. Sabemos que o máximo da semana anterior foi 4.673, está a caminhar para fazer o rompimento disso. Se analisarmos o mensal, aqui sim é que temos aqui uma perspectiva um bocadinho não tão boa, no muitíssimo curto prazo, já que estamos a lateralizar, afastado das médias móveis, osciladores RSI estocástico em área subcompra, poderá criar aqui uma pressão no curto prazo de uma correção. Qual é a perspectiva? É atingir este objetivo, é eventualmente chegar aqui a esta zona de maior resistência e começar a parar essa força compradora e começarmos a lateralizar durante algum período. No entanto, a perspectiva nas próximas sessões será então ainda de valorizar na ordem de 1,5%, um bocadinho mais, 2% para o mercado norte-americano, fazermos aqui um novo topo e máximo histórico e depois sim poderemos expectar aqui um período mais lateral, correção. Para já estamos a ter aqui uma recuperação do mercado, isso é explícito. Se analisarmos o índice alemão, temos basicamente praticamente a mesma figura. Sabemos que anteriormente tivemos pelos contratos futuros que algumas sessões com força compradora, forte pressão vendedora. Sabemos que estávamos aqui nesta zona de suporte, não veio a fazer aqui uma correção para estas zonas, acabou por impactar. Também tínhamos o preço nesta zona das médias móveis, faz o rompimento do seu anterior máximo da semana anterior, que era 15.505, impacto, e sabemos que este aqui não tem o mesmo comportamento que o S&P 500. Verificamos sempre que fazíamos aqui novos topos e máximos históricos, fazíamos rompimento, lateralizávamos, aqui também fizemos aqui um rompimento, começou a perder força, corrigiu logo uma forte correção e assim sucessivamente. Por isso, é expectável que haja aqui uma recuperação no muito curto prazo, eventualmente para esta zona dos 15.920, 15.950 e poderemos ter aqui depois
novamente aqui um período menos positivo no DAX. Sabemos que a estrutura de mercado a médio prazo e longo prazo é de alta. As minhas preocupações é mais no intradiário, mais no swing trade de uma semana e meia, fazermos aqui atualizações e chamar a atenção de alguns investidores que estão com posições e também com perspectivas de muito curto prazo, para ter aqui também alguma calma. Porque eu vejo alguns comentários em alguns fóruns que agora é que em algumas ações, agora que já atingiu o mínimo, agora é sempre subido numa perspectiva de longo prazo e já não vai parar. Isto são comentários de pessoas que estão muito envolvidas emocionalmente com os títulos que possivelmente estão posicionados e não querem ver por vezes a realidade que o mercado sobe, desce, tem correções e que não vai ser assim tão fácil. Uma recuperação, teremos aqui logo uma perspectiva de longo prazo que seja de alta, sem haver aqui movimentações contrárias a essas expectativas. Eu não gosto de criar euforia, eu gosto de analisar o mercado, ver os movimentos, o que é expectável. Sabemos que muitas vezes faço comentários de muitíssimo curto prazo. Também, quando analiso o gráfico mensal ou semanal, também verificamos quais são as perspectivas. Se analisarmos o gráfico horário, verificas então o movimento que ele faz. Ele teve anteriormente aqui esta zona duplo fundo, aqui nesta zona duplo fundo, pelo gráfico de contratos futuros, cria este movimento, topo, vai fazer um reteste novamente esta zona dos 15.083, faz um rompimento com esta estrutura, sabemos que poderá evoluir até esta zona dos 15.800 sensivelmente, aqui tentar fechar este gap que está aqui, este gap de baixo, e depois passarmos aqui por um período mais lateral durante algumas sessões nesta zona. Vamos ver o que é que nos reserva se analisarmos o comportamento do índice PSI20. Ora, PSI20, verificamos que pelo diário também está a ter aqui uma recuperação após este período lateral, está a ter o mesmo comportamento dos restantes índices europeus. Recuperação, sabemos que esta zona dos 5.635, 640 começa a criar aqui uma maior resistência nesta evolução, neste comportamento que está aqui a ter. Sabemos que eventualmente poderá subir, eventualmente o objetivo dele é criar aqui mais um reteste esta zona e depois sim corrigir. Se analisarmos tanto o semanal, médias móveis, verificamos que o mensal, estamos aqui, faz aqui um reteste duplo topo, estocástico em área de sobrecompra, o RSI ainda não. No semanal, se analisarmos os osciladores, entraram em área de sobrecompra e aliviaram, e agora vamos ver se teremos aqui mais um movimento que rompe e cria aqui um novo topo, ou se teremos aqui um duplo topo e depois uma correção. Vamos ver o que é que se passa, se este movimento se vai espalhar ao comprido ou se teremos realmente aqui força compradora nas bolsas neste mês de dezembro, nesta época natalícia, para o final deste mês, que cria aqui um duplo topo no PSI20. Então vamos analisar a primeira ação deste vídeo da Bolsa de Lisboa. Eu começo pela Altre, que a Altre acaba por ter uma reação em alta, acaba por valorizar desde o meu último comentário, aqui no dia 30, na ordem dos 8%, está aqui agora a chegar a zonas mais delicadas. Sabemos que tivemos anteriormente forte movimento de correção, estamos a ter aqui também uma resposta muito idêntica ao que tivemos aqui, só que em força compradora, e agora estamos a chegar a zonas delicadas. Sabemos que estamos nas médias móveis, sabemos que por osciladores temos espaço, sabemos também, se analisarmos o volume, toda esta zona tem chamado a atenção de volume de compradores, verificamos compradores e vendedores, dependendo, verificamos que aqui há um aumento de volume, também houve um aumento nas quedas e volta a haver aqui volume estável e bem acima da média, se tu analisares aqui a média, colocando aqui mais ou menos nos máximos que eles atingiram, e olhando para trás para o gráfico verificas que é bastante acima. Por isso também está a haver aqui compras. Qual poderá ser o objetivo então deste movimento da Altre? Eu penso que estará aqui nos 5,50, poderá ser um movimento em que ele vai atingir, esgotar, posteriormente corrigir e eventualmente tentar novamente conquistar estas zonas um bocadinho mais acima. 5,60 é uma zona de resistência, essencialmente foi anteriormente resistência, faz rompimento mas quebra, poderá fazer aqui um reteste e depois começar a lateralizar durante algum tempo. Por isso alguma cautela quando analisamos o gráfico horário, verificamos que os osciladores estão em área de sobrecompra, verificamos qual é a estrutura do mercado, criou esta estrutura e enquanto ele respeitar estes fundos e continuar a subir, para já ele está um bocadinho esticado, está afastado das médias móveis, faz o rompimento da média móvel exponencial 200 períodos e sabemos que esta zona também, esta zona dos 5,39,
44 foi uma zona onde serviu de suporte anteriormente, serviu de resistência aqui, poderá servir de resistência neste movimento aqui, que ainda queira proporcionar antes de fazer aqui uma correção junto às médias móveis. Por isso há alguma cautela. Quando analisamos outro título aqui do PSI 20, nomeadamente o Banco Comercial Português, verificamos que rompe esta linha de tendência descendente que tínhamos no gráfico horário. Poderia ser, se houvesse um rompimento, poderíamos ter aqui um sinal, o primeiro sinal de uma mudança de comportamento. Faz esse rompimento aqui, criando aqui uma estrutura de fundo, testes, não veio um bocadinho mais abaixo, esta zona eventualmente o target de 100% da possível projeção da anterior retração, acaba por fazer também o rompimento hoje com um gap de alta, está a haver aqui uma correção e vamos ver como é que reage aqui nestas zonas um bocadinho mais abaixo. Eventualmente aqui nesta zona dos 0,1460, eventualmente um bocadinho mais abaixo, nestas zonas 0,1456, poderá ser uma zona onde ele poderá corrigir e depois mudar o seu comportamento e criar novamente um movimento de alta para criar ainda uma perspectiva de subir. Sabemos que se analisarmos o gráfico horário, estas zonas um bocadinho mais acima foram anteriormente suporte, virou resistência aqui, poderá voltar novamente a esta zona, criar resistência e já que ele criou este movimento muito, pelo menos aumentou a probabilidade de querer subir um bocadinho mais acima, nesta zona dos 15,30, 15,40, regressar aqui a estas zonas, aqui um bocadinho mais acima, eventualmente até fazer um reteste, esta linha de tendência descendente, ou pelo menos a linha do canal, parte superior do canal, que está aqui a criar um canal descendente, fazermos aqui um reteste. Vamos ver o que é que ele nos reserva. Se analisarmos o gráfico semanal, cria também aquela perspectiva como tem criado nos índices, embora aqui a tendência ainda não é muito clara. Sabemos que a tendência de longo prazo não é de tendência ascendente, apenas a tendência a médio prazo tem sido ascendente, já que ele criou estes movimentos. Sabemos que tem vindo aqui a criar topos cada vez menores, sem grande expressão, está aqui nas médias móveis, está a dar aqui um sinal de compra, aqui rompendo o anterior. Sabemos que a semana ainda não fechou, poderá ainda reverter, haver aqui pressão vendedora, mas penso que não. Teremos ainda até o final da semana aqui uma recuperação por parte das ações do BCP, Banco Comercial Português. Eventualmente, uma perspectiva mais de 15 dias, 3 semanas, poderemos expectar aqui um possível regresso a esta zona dos 0,1611, 11, salvo erro, 0,1, exatamente aqui nos 0,1, eventualmente aqui nos 0,1654, poderá ser a expectativa nos próximos tempos. Vamos ver se realmente se concretiza esse possível cenário que estou aqui a mencionar. Se analisarmos a cor de cera Amorim, acaba por haver aqui algumas sessões em recuperação, retesta a média móvel, sem grande expressão, reduzindo o gráfico. Por acaso já não tenho aqui as anotações, mas pronto. Sabemos que estamos aqui nesta zona, sabemos, e tinha partilhado contigo, que poderia haver aqui um possível reteste a esta zona, eventualmente corrigir. Verificamos que faz o rompimento do máximo, esta semana do máximo da semana anterior, em gap de alta, já que ele abriu cá em cima, mas tem corrigido. Vamos ver se ainda durante esta semana, até ao final da semana, se recupera, se vem ainda a fechar acima dos... Ora, a abertura foi nos 11,38€, que possa aqui, então, haver aqui uma recuperação nas ações. Acabo por fazer aqui também um reteste não, da semana anterior, foi este mínimo. Vem fazer aqui um reteste a estas zonas que serviu anteriormente de resistência. Sabemos quais são os fundos mais relevantes, sabemos qual é a estrutura que ele marcou, ainda não mudou, é este, está aqui nesta zona, primeiro rejeitou, vamos ver se conquista esta zona, se consegue se manter aqui acima dos 11,40€ e possa conquistar terreno nos próximos tempos. Para já, nada de especial, não temos sinais de força compradora, nem por volume, verificamos que os osciladores estão aliviados, o semanal também está aqui nas médias móveis, o estocástico veio aqui a aliviar bastante, possível recuperação poderemos ter, e vamos ver se pode realmente haver aqui uma recuperação, eventualmente para os 11,80€ nas próximas 15 dias, na ordem dos 4%, 5%. Se analisarmos então os CTT Correios Portugal, vamos analisar então este título, penso eu de que é o título que mais valoriza hoje ainda na sessão, 2,51%. Verificamos que respeita esta zona, esta linha, tínhamos aqui mencionados, faz aqui um reteste novamente. Verificamos que na semana anterior, não, na sessão anterior,
houve aqui pressão vendedora e veio a fechar acima do preço de abertura após uma semana aqui a lateralizar nesta zona, entre os 4,19 e os 4 euros. Qual é a perspectiva deste movimento? Vamos ver, sabemos que temos possível resistência nesta zona, unindo este topo, podemos ter aqui uma zona de resistência nos 4,42 euros, eventualmente uma possível valorização ainda na ordem dos 4%. Se analisarmos o semanal, verificamos também que estamos aqui nas médias móveis, num período em que ele lateralizou nas médias móveis semanais, voltamos a fazer um sinal de compras com o rompimento máximo da semana anterior, já o tivemos anteriormente aqui nesta sessão em novembro, falhou e agora novamente vamos ver o que é que ele pode criar no curto prazo. Osciladores também aliviados, mensal, aqui ainda não fez nenhum reteste à média móvel, aqui é que está mais complicado no mensal, mas a perspectiva então será de um regresso para esta zona de 4,42, eventualmente se analisarmos o gráfico horário e percebermos quais são as zonas, poderão ser aqui mais de resistência, poderá ser esta zona dos 4,82 euros. Toda esta zona, caso o título suba e eu não venha a fazer aqui nenhum comentário, poderá ser o seu target, eventualmente 4,70, 4,80 poderá ser o seu objetivo, caso aqui a estrutura que venha a criar seja uma estrutura de alta, e se eu não fizer nenhum comentário, esta poderá ser a perspectiva neste mês de dezembro. Vamos ver, isto faria aqui um possível cenário otimista na ordem dos 11% para as ações dos CTT Correios de Portugal. Desejo a todos uma boa continuação de trading, um bom feriado, um bem-aja a todos. Tchau.